Olá pessoal, sou Leonardo Vasconcelos, sou médico residente em oftalmologia. Eu resolvi gravar um vídeo para vocês aqui falando um pouco sobre catarata. Por que eu tomei essa decisão? Em consultório, muitas das vezes o paciente pergunta se na cirurgia de catarata é colocada uma lente dentro do olho. E aí eu resolvi gravar esse vídeo para tirar um pouco dessas dúvidas. Primeiramente, eu coloquei neste canal aqui, tem um vídeo sobre o que é catarata. Se você ainda tem alguma dúvida, quer saber um pouco mais sobre catarata, assista esse vídeo. Eu dou algumas dicas, alguns esclarecimentos. Se você já viu esse vídeo, vai relembrar que eu falei que catarata é um embaçamento do cristalino. Então esse embaçamento, ele atrapalha a luz passar pelo cristalino, né, que é uma lente dentro do olho, e dificulta a luz chegar até o fundo da retina. Eu tenho um modelo aqui, eu vou mostrar melhor para vocês. Então esse aqui é um modelo anatômico do olho. Nós temos a primeira lente que fica aqui na frente, que é chamada de córnea, né? Essa parte branca do olho é a parte que a gente chama de esclera. Essa parte colorida é a parte conhecida como íris. Essa bolinha central onde que a luz passa é a pupila. Então, atrás da íris, na região posterior à íris, nós temos essa lente, que é o cristalino. Então, naturalmente, nós nascemos com essa lente transparente. À medida que o tempo vai passando, né, à medida que a idade vai chegando, essa lente ela vai se tornando mais opaca, mais embaçada, que é o tipo mais comum de catarata, que é o que nós chamamos de catarata senil. Esse é um tipo aqui de catarata e tem vários outros, que eu vou falar mais posteriormente. Então, a cirurgia ela consiste justamente em tirar esse embaçamento. O cristalino ele está envolto por um saquinho, basicamente falando, que é o que a gente chama de cápsula, né? Então a cirurgia ela consiste justamente em abrir essa cápsula, tirar esse conteúdo embaçado e no lugar desse conteúdo embaçado que é o cristalino, coloca-se uma lente que a gente chama de lio, lente intraocular. Então essa lente ela está dentro do cristalino. Uma pergunta muito frequente: essa lente tem que ser trocada? Geralmente não. Exceto em algumas situações muito específicas, se essa lente teve alguma complicação, se a cirurgia teve alguma complicação, mas teoricamente não. Essa lente ela não deve ser trocada e ela vai persistir aí o resto da vida. Outra pergunta muito frequente: o organismo tem rejeição a essa lente? Também não. A lente ela é feita de um material que ela não oferece reação para o organismo. É uma lente inerte. Então ela não vai oferecer reação pela lente aí em questão. Outro fator é se o paciente ele faz muita questão de não usar óculos ou se ele não se importa em ter que usar um óculos mesmo após a cirurgia. Um outro fator é o custo, visto que existem diferentes tipos de lentes com diferentes valores. Bom, então já que nós estamos falando em lente, vamos especificar aqui um pouco sobre os tipos de lentes. Existem vários tipos de lentes. Antigamente, as lentes mais antigas eram lentes que nós chamamos de lentes rígidas, ou seja, elas não são dobráveis. Para implantar essa lente, é necessário, então, um corte muito grande na córnea. O corte, geralmente, vou mostrar aqui no esquema, é feito um cortezinho aqui, perto dessa região aqui da transição entre essa parte branca, que é a esclera, e essa parte transparente, que é a córnea. É feita uma incisão próximo à região aqui, que a gente chama de região limbar, principalmente, geralmente, na córnea. Como as lentes não são dobráveis, as lentes antigas não são dobráveis, os cortes eram feitos muito grandes. Isso, de certa forma, pode complicar um pouco no pós-operatório, precisa de dar pontos. Pode haver também uma alteração muito grande do astigmatismo. Atualmente, com o advento da tecnologia mais moderna, nós temos lentes mais modernas e dobráveis. Qual é a vantagem dessas lentes dobráveis? Essas lentes, para ser implantada no cristalino,
ela necessita de uma incisão, ou seja, de um corte cada vez menor. Já temos lentes disponíveis que o corte geralmente varia entre 1,8 e 1,9 milímetros. Essa lente, para ser implantada, a incisão é o que nós chamamos de incisão autoselante. Ela não precisa de dar ponto. Isso favorece pós-operatório mais tranquilo e mínimas alterações de astigmatismo, ou às vezes quase nenhum. As lentes dobráveis, elas estão disponíveis em vários tipos de materiais. Elas podem apresentar apenas um foco, é o que nós chamamos de lente monofocal, ou ela pode apresentar vários focos, para longe e para perto, que nós chamamos de multifocal. E o que são esses focos? São as possibilidades que a lente oferece de não haver a necessidade de usar óculos para longe ou às vezes para longe e para perto, que é o que oferece a multifocal. Atualmente, nas cirurgias de hoje, utilizamos mais as lentes dobráveis, que elas podem ser monofocal, multifocal. Temos também a lente tórica. Essa lente tórica ela é usada para pacientes que apresentam graus de astigmatismos e podem ser corrigidos com o advento dessa lente. Obviamente, o paciente deve ser avaliado pelo oftalmologista se ele não apresenta algum outro tipo de alteração ou doença oftalmológica. Se a alteração da visão ela é proporcionada somente pela catarata, muitas das vezes o paciente, dependendo do tipo de lente e se não houver nenhuma outra complicação, ele pode às vezes não precisar mais de usar óculos. Isso acarreta muito na qualidade de vida do paciente. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de lente. Essa é um tipo de lente intraocular. Vocês podem observar aqui que ela tem uma região central e tem duas peças que vão ser encaixadas aqui dependendo de onde ela for colocada. Não vou entrar muito no critério, mas a gente principalmente coloca essa lente dentro do saco capsular, que é essa região que envolve o cristalino. Este é um exemplo de uma lente no tamanho real. Agora eu vou mostrar para vocês uma lente aumentada. Então, um exemplo da lente monofocal é uma lente que ela apresenta uma convergência só para uma distância, geralmente uma distância para longe. Ela serve muito bem para corrigir aí a hipermetropia. Então aqui estão as peças da lente e aqui a parte central. Eu tenho outro exemplo de uma lente usada para corrigir o astigmatismo, nós chamamos de lente tórica. O astigmatismo ele é causado principalmente por uma diferença entre as curvaturas da córnea. Também pode ser do cristalino. Aqui eu tenho um exemplo de uma lente tórica, usada principalmente para corrigir o astigmatismo. Ela tem umas marquinhas aqui, dependendo do grau do cilindro, ela é implantada no olho. Tem que ser uma cirurgia muito precisa, com um cirurgião muito experiente. E um outro exemplo de lente é a lente multifocal, também conhecida como trifocal. Ela é uma lente implantada que ela vai corrigir a distância para longe, para distância intermediária e distância para perto. Vocês podem observar que ela tem umas ranhuras concêntricas. Essas aqui são justamente para correção de diferentes distâncias. É o que chamamos de lente multifocal. Então, a lente multifocal, a lente tórica, que tem a sua marquinha, e a lente monofocal. Espero ter ajudado de alguma forma a esclarecer algumas dúvidas. Se você gostou dessas dicas, assine este canal, clique no joinha, compartilhe para que outras pessoas tenham a oportunidade de receber essas informações. Deixe aqui nos comentários sugestões e opiniões para próximos temas que você queira saber nos próximos vídeos. E lembre-se, cuide bem de sua visão. Assim você aprenderá a ver o mundo de uma forma diferente. Nos vemos nos próximos vídeos.